Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo para que possamos entregar a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos de uma forma abundante, de uma forma grandiosa e gloriosa. Mas que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 7, bem no cerne do famoso Sermão da Montanha, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, disse-nos: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que se lhe bate, se lhe é aberta a porta. Falava isso o Senhor a respeito das petições, a respeito das orações. Pedi e dar-se-vos-á. O que ele não nos disse é o quanto deveríamos pedir para receber. O quanto deveríamos buscar para encontrar, para achar. E o quanto deveríamos nós bater para que fosse aberta a porta. Porque normalmente quando lemos isso temos uma ideia imediatista, temos uma ideia, eu peço e então eu recebo. Eu busco e então eu encontro. Ou eu bato e então me é aberta a porta. Esse texto é algo interessante porque você pode entendê-lo da seguinte maneira: peça e você receberá. Mas tendo recebido, busque e você encontrará. Mas tendo encontrado, bata e a porta se abrirá. E então entre. Entre na bênção, entre na vitória, entre na cura, entre na solução. Porém, ainda uma pergunta se faz: o quanto preciso pedir para receber? O quanto eu preciso buscar para encontrar? O quanto eu preciso bater para que me seja aberta a porta? Nem sempre eu peço e de pronto, de imediato, eu recebo. O Senhor Jesus, mesmo falando sobre a oração, em outro texto, comparou isto a um certo amigo inoportuno que à meia-noite, não a qualquer horário, mas à meia-noite, bate à porta de seu amigo. E uma das coisas que me chama a atenção é que ele bate e ele pede, e ele não recebe de imediato, nem a porta lhe é aberta prontamente. Porque no texto se diz que o outro amigo lhe responde de dentro da casa: volte depois. Você bate, e em vez de a porta se abrir, é dito: volte depois. Eu já estou deitado e comigo todos os da minha casa. E o amigo persiste, o amigo insiste, o amigo é inoportuno, o amigo é incômodo. E muitas vezes, com minhas orações, eu devo incomodar os céus. Eu devo ser inconveniente em minhas orações. Ali é onde a Bíblia diz: entra em teu aposento ou entra em teu quarto e o teu Pai que te escuta em secreto te responderá. Mas como eu gostaria que algumas respostas viessem mais rápidas. Mas até mesmo Deus, que é um pai amoroso, e um amigo querido, por vezes demora em me responder. Eu não sei se você tem esses questionamentos em sua vida, mas todos nós passamos, vez ou outra, por um questionamento dizendo: por que demora tanto?
Não, eu creio que o Senhor me atenderá. Mas por quê? Por que o Senhor não me responde de imediato? Em um texto nas Sagradas Escrituras, Jesus falando também sobre a petição, sobre a oração, Jesus fala sobre uma parábola de uma viúva e um juiz iníquo. Lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, Jesus fala sobre esse homem que não temia a Deus nem a homem algum, mas que uma viúva também inoportuna, uma viúva também incômoda, o incomodava e dizia: julga minha causa contra o meu inimigo. Veja bem, ele não estava pedindo simplesmente que julgasse, o que ela pedia é que faça justiça a mim, a justiça que eu mereço, me faça justiça contra o meu inimigo. Mas o juiz não lhe dava atenção, e ela insistia, e ela persistia. E de tanto insistir, e de tanto persistir, de tanto incomodar, o juiz disse: bem, eu não temo nem a Deus, nem aos homens, mas uma mulher chata ninguém aguenta. E ele então diz: para me livrar dessa mulher, eu julgarei a causa, eu farei justiça. Veja, um injusto fez justiça por insistência. Disse: quanto mais o vosso Pai não vos fará justiça. E Jesus introduz isto dizendo o motivo que ele dava esse ensino, porque ele estava demonstrando que nós, seus discípulos, deveríamos orar sempre e nunca desanimar. Há muita gente que desanima, há muita gente que desiste de pedir. Deixe-me dizer uma coisa: se você pede algo que você tem total convicção que é a vontade de Deus, e você me perguntará: como eu saberei que é a vontade de Deus? Se está na palavra, é a vontade de Deus. Se você está pedindo algo que você sabe que é a vontade de Deus, não pare de orar até receber. Muitas pessoas falam assim: bem, eu vou desistir, não é a vontade de Deus. Eu digo que isso é uma desculpa para algo que eu chamo, não as Escrituras, eu chamo de preguiça espiritual. Sou eu que chamo, tá? Se você disser que a Bíblia fala sobre preguiça espiritual, eu vou te corrigir. Sou eu que falo. Está no Evangelho segundo Aloísio, capítulo 1, versículo 1. Então, nós temos que tomar um cuidado de não estarmos dando desculpa por estarmos desanimando, esmorecendo ou desfalecendo. O desânimo é algo que nós todos temos que enfrentar. Jesus, advertindo sobre os dias difíceis, ele disse: nesse mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, não desanimem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso quer dizer, vocês também vencerão. Em outra passagem, as Sagradas Escrituras nos dizem: e não nos cansemos de fazer o bem, porque fazer o bem cansa. Nem sempre fazer o mal cansa. Tem gente que é incansável em fazer a coisa errada, mas fazer a coisa certa, fazer o bem, cansa.
cansa. E então a Bíblia adverte: não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, não no meu tempo, mas ao seu tempo, não no tempo que eu desejo, mas ao seu tempo, no tempo certo, colheremos. Mas acrescenta: se não houvermos desfalecido, desistido, desanimado. Não desanime. Olha, hoje aqui, eu estou nessa manhã para te animar. E eu vou te animar com imposição de mãos e, se necessário, até com imposição de pés. Porque tem gente que você tem que animar, dando um bom chute para ele ir para frente. Não se preocupe, eu não vou fazer isso com você. Nós não vamos ministrar essa ministração rara e esquisita. Mas há muitas palavras que têm que ser um empurrão. Muitas vezes eu e você pedimos: Senhor, impulsiona-me. Você sabe que a palavra impulsionar, nas Sagradas Escrituras, ela está dita quando Jesus é levado a ser tentado pelo diabo, levado ao deserto. É dito: Jesus foi guiado, impulsionado. Muito obrigado. Jesus foi, literalmente, a palavra é empurrado com poder. Há certas situações que, se Deus não me empurrar, eu não estou muito seguro que eu irei. Eu tenho que ser empurrado para certas situações. E muitas vezes é uma enfermidade que me leva, é uma dificuldade que me coloca, é um desafio que me posiciona, mas por outras vezes existe algo sobrenatural que eu sou levado, que é como se uma mão me empurrasse ao meu destino. Há um destino te esperando e há uma mão poderosa, a mão do Senhor, te impulsionando para Ele. Te impulsionando para os desafios. E que ela nos sustente. Uma das coisas que me admira é a persistência de alguns homens e mulheres de fé. A Bíblia mesmo fala desses homens de fé, esses profetas de Deus, que falaram da parte de Deus. Que não foram homens comuns, foram pessoas separadas, foram pessoas santas, foram pessoas, chamemos, ungidas para aquele propósito. E me admira como eles eram incansáveis. O cansaço é algo natural. Mas existe uma ousadia, existe uma determinação naquele que de fato crê, que o faz incansável, que o faz inabalável, não intocável, não insensível. Ele sente, mas ele ultrapassa, ele vence limites, ele ultrapassa suas limitações. A primeira coisa que eu sempre me recordo sobre as minhas limitações, que inclusive as minhas limitações estão limitadas.
E muitas vezes elas estão limitadas em me limitar. Mas elas não conseguem limitar ao meu Deus. O meu Deus vence as minhas limitações. Então, é por isso que eu posso afirmar, não em mim, mas nele. Nele eu tudo posso, nele que me fortalece. Porém, volto à pergunta. Por quê? Porque se Deus quer me dar, e se eu quero receber, porque não é suficiente eu pedir uma vez só. Eu já recebi coisas pedindo uma vez só. Já recebi coisas nem mesmo pedindo. Nem tudo que nós recebemos porque pedimos. Algumas dessas coisas recebemos porque não pedimos. Você dirá, que loucura é esta? Disse o Senhor a Salomão, porque não me pediste, eu te darei. Quando você não pede o que não tem que pedir, Deus te dá aquilo que você pediu e ainda te dá o que você não pediu. Porque você foi bem sábio de pedir o melhor. Isso não quer dizer que Deus não te dará o bom. Porque a Bíblia diz, se me ouvirdes e me escutardes, vos darei do bom e do melhor. Que essa terra tem. Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você, que é o bom e que é o melhor. O bom é bom, mas o melhor, eu te garanto, é melhor. É melhor. E às vezes o que me impossibilita de ter o melhor é que eu me acomodo com o que é bom. Não há mal algum em estar bem com o bom, mas é infinitamente superior estar bem com o melhor. E se eu me acomodar no que é bom, eu nunca galgarei o que é melhor. Esse é um dos motivos pelos quais eu tenho que insistir, persistir. Semelhante ao profeta, quando foi sabedor que Deus queria ressuscitar aquele menino que morrera voltando do campo, e o profeta mandou o seu manto, e o manto foi colocado sobre o menino que já estava na cama que era reservada para o profeta, no quarto do profeta, e lá estava o menino, e colocaram o manto do profeta e nada. Primeira ministração, nada. E o profeta chega, e o profeta começa a pedir, começa a insistir. A mãe fala com o profeta, e a Bíblia diz que a mãe falou com o profeta que o filho estava morto. No texto bíblico, no hebraico, a palavra não é simplesmente falar, é vociferar. Você está falando com uma mãe, e essa mãe está falando com você, que acabou de perder o filho, e ela vocifera. Isso quer dizer, fala com voz de fera. O profeta, que nunca temera a ninguém, eu acho que tremeu nas bases com aquela mulher, que falou, ressuscita o meu filho ou você vai junto com ele. Quase que poderíamos dizer isto. Não digo que foi isso que ela falou, mas ela falou movida de um sentimento fortíssimo. Não tema revelar o teu sentimento, muito menos em tua oração. Sabe, há orações que eu não posso fazer em público, há orações que eu tenho que me derramar totalmente diante do Senhor, há orações que eu tenho que bradar aos céus, há orações que eu tenho que gritar à minha própria alma, assim como nós encontramos Davi falando com Davi. Davi não estava falando com outra pessoa, Davi estava falando com Davi, e Davi estava dizendo, por que estás abatida, ó minha alma? Porque desfaleces dentro em mim.
Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu Deus, meu Senhor, eu o louvarei. Davi estava falando com Davi. Há algumas conversas que eu preciso ter em privado, comigo mesmo. Conversar comigo. E falar alto comigo. E me repreender. Dizer, por que você está assim? Porque a Bíblia diz claramente, se não houvermos desfalecido, que não devemos de maneira nenhuma desanimar, que devemos renovar o nosso ânimo, que devemos nos encorajar para seguir em frente, dobrar o joelho de novo, orar novamente. Ainda não recebi, mas eu vou receber. Ainda não alcancei, mas eu vou alcançar. O profeta está ali. E de repente, no meio daquela petição do profeta, Senhor, levanta esse menino, ressuscita esse menino, Senhor, faz o que tem que ser feito. Diz que o corpo do menino aqueceu. O profeta poderia parar ali, o corpo aqueceu. Mas eu não quero um corpo quente. Eu quero um corpo vivo. Nós não podemos aceitar metade do caminho. Nós temos que ir até o final. Não desanime porque você já conseguiu algo. Vá em frente. E o profeta persiste e ministra e diz que o menino volta a respirar. O menino vive. E o profeta devolve a mãe. Mas que luta era aquela? Que luta era aquela se Deus queria ressuscitar? E veja como houve uma aflição, houve uma luta, houve um confronto, houve uma persistência, e ora, e continua orando, e não desiste, e vai em frente, e as coisas estão, mas não estão completas, e então finalmente se alcança. E nós devemos aprender a orar assim. A Bíblia diz, Elias era homem como nós, mas orou. E por 3 anos e meio não choveu. Orou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Tem gente que não ora 3 minutos. 3 anos e meio. E não choveu. Orou, e eu vou dizer uma coisa, orou muito. E orou de novo. Ninguém ora tanto que não possa orar mais um pouco. E orou de novo e choveu. E nós sabemos que quando Elias já afirma que já podia ouvir, mas não ver, grande chuva, diz a palavra que Elias orou e orou 7 vezes. Elias lutou para trazer fogo do céu, bastou usar uma palavra e veio fogo do céu. Para trazer água do céu, teve que insistir 7 vezes. E aí veio o moço e disse, já posso ver uma pequena nuvem como a mão de um homem. Elias disse, corre, que chegou. Corre, que chegou. E ninguém correu mais do que Elias, porque ele tinha certeza que o que ele pedira, Deus concedera. É isso que nós temos que entender, que muitas vezes há um motivo, mas eu ainda não cheguei. Até agora eu só estou dando voltas. Eu ainda não cheguei ao motivo. Porque eu preciso insistir com Deus, se Deus quer me dar. Se Deus quer fazer. Se Deus quer operar. Agora sim, vamos a um texto que se encontra no Evangelho de Mateus.
um texto que eu amo muito, sobre uma outra mulher. É engraçado como, quando a Bíblia fala sobre insistência, quase sempre fala de mulher. Que mulher é uma coisa que não desiste enquanto não tem, né? Então, Jesus usa muito essa ideia da persistência, típica feminina, e que todos nós deveríamos ter essa persistência em nossa vida. E o texto que eu me refiro se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 15. A mulher cananeia. Essa mulher que foi até Jesus com um problema real. Sua filha, ela dizia, é terrivelmente endemoniada. Saindo dali, Jesus foi para a região, versículo 21 do capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus, região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Essa narrativa é algo que me causa espanto. Eu não sei se a você causa um assombro como a mim causa. Porque Jesus é um gentleman. Jesus é um cavalheiro. Jesus é muito, muito, como se diria, polite. Jesus sabe tratar pessoas. E essa mulher tão aflita, essa mulher tão sobrecarregada, essa mulher tão angustiada, ela vem atrás de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente, está horrivelmente endemoniada. A resposta de Jesus para ela foi silêncio. Quantas vezes eu e você oramos e oramos aflitos, angustiados, e tudo que ouvimos do céu é silêncio. Não é verdade? Isso não acontece. Que nós clamamos e esperamos uma resposta, e não há um som. Nos sentimos como em Apocalipse. Houve silêncio nos céus. Não ouvimos nada. O céu pode estar em silêncio, mas ele não está parado. O céu está trabalhando. Mas quando você necessita de uma resposta, aquilo é perturbador, aquilo é angustiante. Mas a mulher não para. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vez agora de um silêncio, ela escuta algo. Mas o que ela escuta é uma negativa. Uma negativa. E isso me surpreende também. Porém, quantas vezes eu estou orando e pedindo algo que eu tenho convicção que é a vontade de Deus,
que eu tenho convicção. A Bíblia diz, e essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E eu tenho convicção disso, mas eu estou orando e só ouço silêncio, nada acontece. E parece que eu ouço mais negativas e não uma resposta como eu quero. Eu ouço um não. Um não. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Talvez você dissesse, agora sim. Veja, essa mulher se prostra, essa mulher se ajoelha diante de Jesus e disse, Senhor, ajude-me. E Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher ouve silêncio, essa mulher ouve uma negativa, essa mulher ouve um não e ainda a explicação do não. Não é correto. Um duplo não. E essa mulher persiste. É verdade, ela concorda. Eu não mereço. É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então a Bíblia diz, e então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Por quê? Se Jesus curaria essa menina, por quê ele não fez isso logo de imediato? Por que Jesus fez todo esse diálogo com esta mulher? Deus não quer apenas que nós tenhamos uma fé que alcança o que quer. Ele quer que nós tenhamos uma fé que suporte o silêncio, que suporte o não, que suporte o duplo não, sem nunca desistir. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé e pela fé é que eu agrado a Deus. E se com uma fé comum eu agrado a Deus, com uma grande fé eu agrado grandemente a Deus. Quando Deus demora em nos responder, quando Deus faz silêncio, ou quando Deus nos nega, enquanto nós pedimos e persistimos, em vez da nossa fé diminuir ou esmorecer, o que acontece é que quanto mais eu persisto diante do silêncio e diante das negativas, diante das frustrações, mais a minha fé se fortalece. Isso não é para me abalar. Quando Deus demora a me responder, é para me fortalecer. Olha, isto transformou radicalmente a minha vida de oração. Porque eu entendi que até mesmo na aparente demora de Deus me responder, Ele está trabalhando em minha vida, fortalecendo a minha fé.
Eu não compreendo o mover de Deus. Ele excede o meu entendimento, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé e que Ele é fiel e justo. Ele agirá, e agindo Deus, quem impedirá? De modo que eu digo o seguinte: não pare de orar. Sim, perdi e dá-se-vos-á, mas peça e insista. Continue pedindo. Eu me lembro, em um pequeno testemunho, de quando foi o meu chamado. Eu sou chamado antes do meu nascimento. Deus deu uma palavra a meu avô, Laudelino, que é avô também da Matilde. Deus deu uma palavra sobre minha vida. Disse que um dos netos dele nasceria, e o sinal seria que nasceria do aniversário dele. E que Deus o faria pastor, e que ele seria um pastor diferente, um pastor de pastores, e um homem que seria uma voz de Deus. Eu nasci para isso. Deus falou com meu avô, e para a ocasião do aniversário do meu avô, 3 filhas de meu avô, perdão, deixa eu ver, tia Cintila, tia Lúcia, não, tia Flora, 4 filhas. 4 filhas do meu avô ficaram grávidas para a mesma época, de modo que ele não podia saber de onde viria. Mas no dia 11 de julho, essa data memorável na história da humanidade, porque era aniversário do meu avô. Meu avô chegou para minha mãe e disse: a criança que está no seu ventre clama a Deus dizendo: minha hora é chegada, prepare-se porque ele vai nascer hoje. E no dia 11 de julho, de parto normal, primeiro filho, eu nasci. Algo assim extraordinário, que geralmente demora muito mais tempo o primeiro parto. Mas eu nasci naquela data e tudo se cumpriu. Mas quando eu tinha que ter o meu próprio chamado, eu disse: Senhor, fala comigo. Durante 6 meses, eu jejuei, eu orei. Não se preocupe, eu não jejuei 6 meses direto. Eu jejuava assim, eu fazia uma refeição por dia. E jejuava. Mas a hora que eu comia, você pode ter certeza, eu comia. Eu comia. E durante 6 meses, eu chorei, eu clamei, eu pedi: eu quero ouvir a tua voz. E quando eu já estava a ponto de dizer: eu acho que Deus não quer isso para mim, eu já estava desanimando, Deus falou comigo. E porque Deus falou comigo, hoje eu sou um ministro de Deus. Não desista. Persista. Você está orando por uma pessoa que parece que nunca irá se converter. E quanto mais você ora, mais ela penetra no pecado, mais ela se afasta. Continue orando. Porque as pessoas podem não nos querer, podem nos afastar delas, podem não querer nos ouvir, mas elas não podem nos impedir de orarmos por elas. Ore por essa pessoa, não desista jamais. Se você está pedindo algo que é bíblico, que é conforme a vontade de Deus, eu não estou falando de caprichos, eu não estou falando de riquezas, de posses.
Eu estou falando das coisas que mais importam. Não pare de orar. Se você ainda não tem, peça com a certeza de que Ele te ouve. Peça com a certeza de que Ele te dá. Peça com a certeza que quem pede, recebe. Busque. Busque. Eu estive conversando com um pastor e ele dizendo: Deus tem me falado sobre as nações. Eu disse: você tem buscado as nações? Sim, eu tenho orado. Sim, e o seu passaporte você já tirou? Porque se Deus vai te enviar às nações, você tem que ter um passaporte. E o que você está fazendo? Você não está buscando, você só está pedindo. Tire o passaporte, que Deus te envia. Tire o passaporte, que tudo acontece. E ele tirou o passaporte. E ele está hoje pregando pelas nações. Porque saiba do seguinte, o nosso Deus é coerente. Se você crê em algo, haja de acordo com o que você ora. Meu avô tinha um ditado, ele diz: quem ora por chuva, sai de guarda-chuva. Você não pode orar por chuva e não sair de guarda-chuva, se você crê que vai chover. E olha que isso é uma oração estranha, mas quem ora por chuva tem que sair de guarda-chuva. Nós precisamos entender que a demora não é para nos abalar, a demora é para nos fortalecer, como se Deus estivesse dizendo: continue crendo, creia ainda mais, tenha uma fé ainda maior, porque o que você está pedindo, eu vou fazer, mas eu vou fazer muito mais. Eu digo o seguinte: ore, peça, espere coisas grandes, mas saiba de uma coisa: Deus fará coisas maiores. Amém? Amado e querido Deus, eu entrego esta palavra. Que o Senhor traga o fortalecimento a cada um de nós, para que possamos insistir e persistir, nunca desanimar, nunca esmorecer, que nós possamos orar, trazendo a existência, que nós possamos orar como Jesus, diante do túmulo de Lázaro, que disse: eu sei que o Senhor sempre atende a minha oração. Diante de toda impossibilidade, que possamos agir como se Lázaro já estivesse morto, que venhamos a trazer a existência o que não existe, como Cristo trouxe a existência, a vida a Lázaro, que não mais existia. É o que nós te pedimos. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus